Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está assistindo isso aqui, não sei quando você está escutando isso aqui, mas meu nome é João e é um prazer que você esteja escutando esse áudio. E seja muito bem-vindo. E o tema da mensagem de hoje é sobre identidade. Quem realmente eu sou? Por que eu vim falar hoje com vocês? Essa daqui é uma gravação que eu preguei no dia 19 de setembro, né, de 2021, e eu falei sobre identidade nesse dia. E eu queria estar gravando aqui para vocês, para mais gente ver e para compartilhar com mais gente, né? E no dia 19 eu queria falar muito sobre propósito. Só que Deus mudou esse tema do meu coração. Ele falou assim comigo: João, antes de você falar o que você nasceu para fazer, fala quem você é em mim e quem as pessoas são. E eu vim falar o que Deus quis que eu falasse hoje, tá bom? Então vamos lá, gera expectativa que é Deus que colocou esse tema no meu coração, então eu acho que Ele quer falar com você, tá bom? O meu objetivo com essa mensagem é te mostrar quem você é de verdade, como Deus realmente te vê, para você assumir a sua verdadeira identidade. Até rimou, né, gente? Por que isso? Porque o dia que você se descobre, você nunca mais vai querer ser outra pessoa além de você mesmo. Guarda isso. E quando você se olha como ele lhe vê, você se ama como ele te ama. E quando eu honro quem Deus diz que eu sou, eu vivo o que Deus diz que eu posso. Então, vamos começar? Vamos lá? Vamos lá? Então, abra sua Bíblia, ou se você quiser, ou se você puder, lá em Salmos 8, capítulo 8, né? Versículo 3 ao 6. Vou ler aqui para vocês. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo que criaste, tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Davi, nesse salmo, tá falando com Deus assim, né? Mais ou menos assim. Quem é o homem para que penses nele? O Senhor é tão majestoso e ainda olha para nós. Quem é o homem para que queiras morar dentro dele? O Senhor é tão grande e eu sou tão pequeno. E tem um outro detalhe nesse texto. Davi, nesse salmo, também está falando de nós, seres humanos, né? Só que ele nos retrata não como filhos de Deus, mas como criação de Deus, né? Criaturas que ele criou. E tem uma diferença entre criaturas e filhos de Deus. Por exemplo, eu e você somos criaturas dele, certo? Fomos criados por ele e o que difere nós, criaturas, de filhos, tá lá em João 1, capítulo 1, versículo 12 e 13. Vou ler aqui. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Do 13, né? Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Quem aqui já escutou aquela famosa frase? Eu vou descansar porque eu também sou filho de Deus. Eu vou comer porque eu também sou filho de Deus. Eu vou aproveitar porque eu também sou filho de Deus. Quem aqui nunca escutou isso, né, gente? Ou seja, essa frase é uma mentira inventada do inimigo, porque nem todo mundo é filho de Deus. Ou seja, só é filho de Deus quem crê no filho dele, que é Jesus. João 1,12 que eu li para vocês. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque, gente, antes de sermos filhos de Deus, éramos criação de Deus, como eu falei. E o maior desejo de Deus é que nos tornemos parte da família dele. E o que ele fez para isso acontecer foi ter enviado Jesus para nos ter de volta.
Então, para simplificar, eu vou contar uma história para vocês. Vamos imaginar, né? Existia um reino e nesse reino tinha um rei. E esse rei colocou uma lei para roubos. Quem roubasse ia ter que sofrer uma consequência. E nessa lei que ele colocou, ele falou assim: quem roubar vai ter que ser arrancado os 2 olhos. E até aí nunca ninguém tinha roubado, nunca teve nenhum assalto, nenhum roubo, nem nada. Só que uma certa noite acordaram um rei e ele foi ao encontro dessa pessoa para ver quem foi que roubou. E quando ele chega e olha, ele vê que era o príncipe, ou seja, o próprio filho dele tinha roubado, tinha falhado. E aí, se ele encobrisse o filho dele, ele se tornaria um rei corrupto. E Deus não é um rei, um Deus corrupto. E aí ele falou assim: se é 2 olhos que a lei pede, então 2 olhos a lei terá. E aí ele deu o seu próprio, os seus próprios olhos, ele deu para salvar a gente. Ou seja, ele pagou o preço. Ele cumpriu a nossa pena. Ele pagou a nossa dívida. E João, aonde você quer chegar com isso? Irmão, guarda isso aqui. O Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Dá um amém aí onde você tá, cara. O Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Misericórdia. Uma curiosidade para vocês, tá? Nos evangelhos de Mateus, Lucas e João, mostra que, durante a vida toda de Jesus, ele chamou Deus de Pai. Ou seja, Cristo sempre chamou Deus de Pai. A vida toda ele chamou Deus de Pai. Então guarda isso aqui. A única vez que Jesus se sentiu sem pai, foi quando seu pai cumpriu o plano de nos adotar como filhos. Dá um amém, gente. E outra curiosidade também. Lá em Isaías fala que Deus teve prazer em moer Jesus. Deus teve prazer em fazer seu filho sofrer. Mas calma, não foi de maldade. Vou explicar para vocês. Vamos ler lá. Em Isaías 53 e versículo 10. Isaías capítulo 53, versículo 10. Vou ler aqui para vocês. O Senhor diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados dele serão perdoados. Por isso, o 12, o último, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Gente, guarda isso aqui. O autor da vida morreu para que os mortos pudessem viver. Se isso não é sobrenatural, eu não sei o que é mais. Se você não deu amém ainda onde você está, eu não sei o que você está fazendo ainda. Mas deixa eu te falar um privilégio que eu e você temos. Nós somos os únicos seres que podemos chamar Deus de Pai. Sabiam disso? E existe uma diferença entre nós seres humanos dos anjos, sabiam? Lá em Hebreus 1:5 diz assim: pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é o meu filho, hoje eu me tornei seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o seu pai, eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Perdão, tá, gente? E olha isso, gente, olha isso aqui. Nós somos os únicos que podemos chamar Deus de pai. Você é o único que pode ir pro colo dele e chamá-lo de papai. Meu Deus, gente. Você é o único, cara. Você é privilegiado demais. No capítulo seguinte, em Hebreus capítulo 2, versículo 5 a 11. Vou ler. É um pouquinho longo, mas
Preste atenção, tá bom? Vamos lá. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Versículo 6. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele, que é o ser mortal para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei. Puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Essas coisas estão lá em Salmos 8, que eu li para vocês agora. E olha só onde apareceu, em Hebreus 2. Olha que loucura, gente. Em versículo 8 ainda, né? Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. 10. Pois Deus que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus, guarda isso aqui, gente, olha isso aqui. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Gente, olha isso, cara. Irmão, olha isso aqui. Além de ser muito amado, você é privilegiado. O único que pode chamar Jesus de irmão e Deus de papai, cara. Olha só, velho. Meu Deus. Enquanto os anjos falam de dia e noite, santo, santo, santo ao Senhor, você também pode falar, Pai, papai. E, gente, depois que eu descobri como Deus me vê de verdade, eu me senti tão amado e tão preenchido, e eu costumo sempre recitar esse verso, que está lá em 1 João 4,19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, eu sempre falo, eu amo porque Ele me amou primeiro. E, gente, quando eu senti esse amor de verdade, que foi algum tempo atrás, quando eu me senti realmente amado, senti fisicamente mesmo, eu tô falando sério, fisicamente eu me senti tão preenchido, parece que a minha vida ganhou cor. Antes eu era muito ingrato pela vida, sabe? Eu não agradecia, eu não tinha um coração grato, eu não me amava e também não amava outras pessoas. Só que quando ele me amou, cara, ele que me amou primeiro. E é por isso que eu consigo amar o meu próximo. Quando ele me preencheu, a minha vida ganhou cor. Eu comecei a ser grato, muito grato, e eu consegui me amar, porque eu sou amado. Com ele me amando, eu consegui me amar. E eu me amando, eu consegui amar o meu próximo, gente. E tem até uma música que eu aprendi com a tia Samara. Tia Samara, se você tá vendo isso, um beijo, tá bom? Te amo, tá bom? Ela tem uma música que ela cantou quando era pequenininho. Assim, mais ou menos, né? Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Sim, Deus é amor. Desculpa, tá, gente? Vocês me escutando cantar, me perdoa. E é a mais pura verdade. Lá em 1 João 4, do versículo 7 ao 10, tem um texto completo sobre mostrando, né, que Deus é amor. Vamos ler lá. 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. 8 agora. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. 9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. 10. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou
e mandou seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Gente, nunca se esqueça disso. Você é muito amado, tá? E o inferno vai fazer de tudo para te confundir e te fazer esquecer que você é amado, mas não se deixe enganar. Tem uma coisa que o inferno investe com força, é a confusão. Confundir, enganar, para nos mostrar que não somos amados, que somos rejeitados. Ele trabalha muito por isso. Porque, guarda isso aqui, um crente confuso pode fazer do céu um inferno. Um herdeiro que não sabe que tem uma herança continua vivendo como se não tivesse nenhuma. Quando eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu posso. Por que que o inferno investe tanto na confusão da nossa mente? Lá em Provérbios 23:7 diz assim: pois como ele pensa dentro de si mesmo, assim ele é. Aqui está falando do homem, nós seres humanos. Assim como a gente pensa dentro de si, né? Dentro da gente, assim a gente se torna, assim a gente é. Por isso que temos visto hoje em dia que a maioria das doenças estão sendo na mente, são doenças mentais, doenças psicológicas. Por quê? Provérbios 23:7. Pois como ele pensa dentro de si mesmo, assim ele é. E tem até uma frase do Charles Spurgeon. Ele é considerado como o príncipe dos pregadores. E ele tem uma frase assim, o inimigo mira a tua cabeça. O inimigo mira a tua mente. Por isso que o inimigo mira a sua mente. E a arma que ele usa é a palavra. Em Provérbios 18:21 diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Provavelmente você já disse ou ouviu essa frase: poxa, isso que você me disse doeu mais que um tapa. E o inimigo sabe que a palavra tem poder de destruir uma vida. E é por isso que ele usa as palavras. Usa para mentir, ele usa as palavras através de mentiras. Ou seja, por que ficamos depressivos? Porque acreditamos em mentiras. Guarda isso aqui, gente. Você não pode esquecer de quem você é. Quando você esquece quem você é, você passa a ser o que os outros dizem que você é. E por isso que existe tanto bullying, tanta comparação, tanta aprovação, tanta necessidade de aprovação na nossa geração. Até rimou, né? E na parte do bullying que eu falei, que acontece mais em ambientes escolares, diz assim, vamos ler aqui. O que é o bullying? Bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica, tais como intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física de uma pessoa ou grupo contra um indivíduo. As principais consequências na vida da vítima, né? Na vida de quem sofre. Crianças alvo de bullying sofrem de ansiedade, estresse e experimentam fortes sensações de medo, principalmente quando na presença de alguns dos seus agressores. Esses sintomas, em casos mais graves e prolongados, podem levar o menor a desenvolver quadros de depressão e outros transtornos mentais. Olha só, gente, como o bullying destrói a vida de uma pessoa. As idades das crianças vítimas de bullying. Os resultados indicam que a metade das vítimas que está entre 11 e 13 anos de idade e que a idade média se situa nos 11 anos, gente. Gente, essa é a idade que a gente está formando, está se formando, está começando a moldar o nosso caráter, gente. Olha só que perigoso. Além disso, a criança se torna mais retraída, tímida e começa a evitar interagir com outras crianças da sua idade. Olha só isso, gente. Praticamente o objetivo do inferno é o quê? Tentar literalmente paralisar a vida dela, fazendo ela se sentir inferior, oprimida, com medo e rejeitada. E para a pessoa literalmente se sentir um nada, não se valorizar. E esse tipo de violência, né? Esse tipo de violência gera rejeição, né? Contar até uma história para vocês, né? Que eu na época da escola eu brigava muito
assim, sempre tinha alguma briga comigo e eu sempre brigava, quer dizer, eu sempre apanhava, na verdade, né? Sempre apanhava. E sempre que eu apanhava, eu me sentia muito inferior, sabe? Eu me sentia um nada, eu me sentia rejeitado. E o outro problema, né? Um outro mal do século, né? Também é a comparação que eu falei. Falei do bullying e tô falando agora da comparação. E toda comparação nasceu com uma sugestão. Ou seja, você não é tão bonito quanto. Você não é inteligente quanto. Você não é tão rico quanto. E sempre vai ter alguém mais bonito, inteligente, rico e famoso que você. Mas se você entrar numa corrida que o outro é o norte, que o outro é o alvo para se comparar, para querer ser, você vai acabar, porque você nunca vai conseguir ser essa pessoa. E quando você se compara, você se torna uma pessoa ingrata. Quando você se compara, você se torna ingrato. Comparação é o assassino da alegria. Contar até uma história que quando eu trabalhava como afiliado, eu tinha um amigo que trabalhava do mesmo cargo que eu. E, ele começou primeiro que eu e ele vendia muito, gente. E tava vendendo muito. O Lucas, o nome dele. Se você estiver assistindo, mano, tamo junto. Ele sempre tava vendendo mais que eu, sempre tava ganhando dinheiro mais que eu. E eu tava começando, certo? E eu nunca tava conseguindo fazer uma venda, nunca tava conseguindo vender, ficava sempre no quase. E sempre no final do dia eu ficava me comparando com ele. Ou seja, eu me frustrava. Não tem como eu comparar o meu capítulo 1 com o capítulo 30 da outra pessoa, compreende? Ou seja, comparação sempre vai trazer frustração, porque eu nunca vou conseguir ser a outra pessoa. Deus criou a gente diferente de cada um. E se você se comparar, você vai estar perdendo a oportunidade de viver a vida que você nasceu para viver. Deus fez uma história diferente com cada pessoa diferente. Deus fez Moisés um libertador, Deus fez Davi um rei, Deus fez Elias um profeta. Ou seja, para cada pessoa uma história única, porque todos somos únicos. Ou seja, não se compare, guarda isso aqui. Deus te chamou para fazer história de um jeito que só você sabe fazer, de um jeito que só você nasceu para fazer. Amém? Não amém aí onde você estiver, pelo amor de Deus. E o outro terceiro e o outro mal do século, né, é a necessidade de aprovação. Gente, olha só, tudo que um coração rejeitado tudo que um coração rejeitado quer é ser aceito, é ser aprovado. E muitas pessoas hoje em dia passam por isso. Eu mesmo passei, eu tive essa necessidade de aprovação. Por muito tempo eu fingi ser quem eu não era para ser aceito, para ser aprovado por algum grupo ou pessoa. Eu meio que botava uma máscara para compensar a minha falta de identidade. Vocês lembram que eu me sentia rejeitado, que eu me sentia inferior? Ou seja, eu não conseguia me sentir bem comigo mesmo. Ou seja, eu tinha que criar um personagem dentro de mim. E aí eu fingia uma personalidade com cada pessoa que eu falava. É sério mesmo. Com cada pessoa que eu falava, eu era de um jeito. Eu era de uma forma, sabe? Tanto que eu sempre me perguntava quem realmente eu sou. Quem que eu sou de verdade? Porque com cada pessoa eu sou diferente. E eu comecei a ficar confuso com a minha própria máscara, sabe? Fazia as coisas para ser aceito, só para sentir aprovado e tipo algumas coisas nem eram certas. E sempre ficava preocupado com o que os outros pensavam de mim, sabe? A rejeição, gente, guarda isso aqui. A rejeição nos torna escravos da opinião dos outros. A opinião dos outros se torna como um laço no nosso pescoço. Você até pode querer ir ou ser algo, mas esse laço, quando você é rejeitado, quando você é rejeitado, esse laço sempre vai ficar te prendendo. Ou seja, a opinião dos outros acaba te prendendo. Me compreende? E isso é meio que uma forma de escravidão. Mas graças a Deus eu me libertei disso. Mas a gente guarda isso aqui. Ficar obcecado com o que
as pessoas pensam sobre você. É a forma mais rápida de esquecer o que Deus pensa sobre você. Meu Deus. E, e deixa eu te falar outra coisa também. Não precisamos da aprovação de homens, pois já fomos aprovados por Deus. Saiba disso, cara. Se você foi rejeitado entre os homens, saiba que Deus te exaltou como sacerdote. Dá um amém aí onde você estiver, cara. Eu não precisei mais ser aprovado por ninguém. Se o próprio Deus, o próprio Criador da terra, me aprovou, ele morreu por mim porque ele me ama. Ou seja, ele já me aprovou. Foi ele que me aprovou. Ou seja, eu não preciso mais ficar me humilhando, fingindo ser quem eu não sou, sabe? Porque eu já fui aprovado. E se você já foi rejeitado por alguém, por outras pessoas, saiba que Deus te exaltou como um sacerdote. Amém? Isso que lá na palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, uma nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que dá escuridão para a sua maravilhosa luz. Ou seja, bota a mão no seu coração agora e repita comigo: eu sou filho de Deus e eu vou viver o que a Bíblia diz que eu sou. Encerrando aqui, gente, eu quero te mostrar agora que cada palavra contrária do inferno contra você tem mais 1000 palavras a favor de você, que vem do próprio Deus, que tá lá na palavra dele. Ou seja, vamos tentar fluir. Eu vou tentar fazer isso aqui com vocês. Vamos fluir. Né? O que a Bíblia diz que você é, que eu vou falar aqui agora. Finalzinho agora, que eu vou falar quem você é. Existe uma mentira que o diabo usa muito, que é mais ou menos assim: ah, você não foi desejado pelo seu pai e pela sua mãe. Você não foi planejado. Você foi um acidente. Ele pega pesado assim mesmo. E a verdade que está lá em Salmo 139, versículo 13 ao 16. Olha só isso, gente. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Gente, você pode não ter sido planejado pela sua mãe, mas antes de você nascer, Deus já sonhava com você, amém? Olha que isso, gente. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 5, diz assim: O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Gente, antes de você nascer, os seus dias já estavam escritos no livro de Deus, sabe? As coisas que você se tornaria já estavam sendo sonhadas por Ele antes de você nascer. Ou seja, não deixa ninguém falar que você foi um acidente, que você não foi planejado. Não deixa essa mentira entrar no seu coração, porque você descobriu agora que você foi mais que planejado. Outra mentira que o diabo lança: ah, você nem é merecedor de estar na igreja, de estar na presença de Deus. Olha o que você fez ontem, olha o que você fez semana passada. Quer buscar a Deus, só que está tudo errado. E a verdade está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Amém, gente? E lá em 1 João 2, 1, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meu advogado é o meu Senhor.
Ele me defende do acusador. Ou seja, gente, repita comigo agora. Coloca a mão no seu coração e repete comigo. Eu sou justo. Eu sou justificado. Eu sei que é muito estranho falar isso, mas é verdade. O único que podia me julgar decidiu me amar. Gente, guarda isso aqui. O único que podia me julgar decidiu me amar. Ou seja, o diabo não pode mais te condenar. Tá lá em Romanos 8:1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Amém, gente? Ou seja, o diabo não pode mais te condenar, não pode nunca mais deixa o diabo te condenar, te humilhar, ok? Porque lembra, o único que podia te julgar, te escolheu te amar. Outra mentira que o diabo lança, você é incapaz de fazer isso. Tudo que você vai tentar dar errado, é uma boa mesmo tentar isso aí? A verdade está lá em Isaías 41:10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou Deus, eu lhe dou forças e os ajudo, e eu o protejo com a minha forte mão. Em Isaías 43, versículo 1 ao 3, diz assim: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que criou diz: Não tenha medo, pois eu salvarei. Eu chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Segundo Timóteo 1:7 diz assim: Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Gente, Deus não deu pra gente espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Somos a imagem e semelhança de Deus, como diz lá em Gênesis 1:26-27. Somos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, tudo que há nele, há em nós. E nele não há medo, não tem rejeição, não tem complexo de inferioridade, não tem comparação. Ou seja, o medo não vem de Deus, porque Deus não tem medo. A gente é a imagem e semelhança dele. Ou seja, gente, não tenha medo, cara. Não tenha medo na sua vida, nas suas coisas, de enfrentar alguns problemas. Não tenha medo. Porque ele falou em Isaías 43 que eu li para vocês: Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel e o seu Salvador. Dá um amém aí onde você estiver, cara. Outra mentira que o inferno lança: esse é o final da sua história. Acabou. Você não vai conseguir passar por essa fase. Você não vai conseguir passar por esse problema. Você não vai conseguir vencer esse desafio. Aceita. Esse é o final da sua história. Acabou. E a verdade está lá em Romanos 8:31. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Gente, agora você carrega o mesmo DNA de Jesus. E deixa eu te contar, a única coisa que podia parar Jesus era a morte. E adivinha, ele venceu a morte. Então, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Lembre-se disso. Quando você ir enfrentar ou lutar contra algum desafio, problema, sei lá, lembre-se, você carrega dentro de você o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Amém? Você é mais que vencedor, cara. Você nasceu para vencer agora. Você nasceu para vencer agora. Você agora junto com Jesus, filho de Deus, agora você é mais que vencedor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Última mentira aqui que o inferno lança você nunca vai ser ninguém na vida. Você nunca vai fazer algo relevante.
Eu acho que você nasceu à toa. Eu acho que você foi um acidente. Que diferença que você faz? E a verdade está lá em 1 Coríntios 2:9. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém viu, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu vou repetir. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Gente, eu não sei dizer, mas filho ama o pai. Eu creio nisso, que filho ama o pai. E se você ama Deus, prepara que Deus tem um negócio louco para você. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nem penetrou em coração de ninguém. Muito lindo isso, né, gente? O que Deus tem pra gente. Só que a gente esquece de ler o verso seguinte, né? O versículo 10, o 11 e o 12. Vou ler aqui para vocês. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo, né? Os planos que o Senhor tem pra gente. O Espírito examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. E uma reflexão nesse texto, né? Guarda isso aqui. Só quem te fez por completo sabe o que você carrega. Ou seja, existem muitas coisas que você ainda nem descobriu, tô falando sério, acerca de você, que estão dentro de você, tá aí dentro de você. Quando ele te enviou para esse mundo, tudo que você precisa já estava dentro de você. O que precisa mesmo é ser ativado, ser acordado e ser despertado. E para você descobrir e viver essas coisas, é necessário ter um relacionamento com Deus, buscar o Espírito dele como está no texto, ter intimidade com ele, para ele revelar os planos mais profundos de Deus. Amém? Ou seja, é necessário ter um relacionamento com ele, para entender os planos que ele tem pra gente. E só quem te fez por completo sabe o que está faltando. Ou seja, eu tenho que perguntar para ele. Então gaste tempo nisso. Pode perguntar. Quando eu perguntei, ele me respondeu. Na Bíblia fala que, em Jeremias 33:3, e Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Ou seja, se você chamar por Deus, se você buscar a Deus, ele vai te responder. Comigo foi assim também. Eu perguntei: Deus, quais são os planos que o Senhor tem para mim? Conta para mim. Eu dou liberdade para os meus ouvidos te ouvirem, Pai. Em nome de Jesus, fala comigo. E aí logo depois ele falou comigo. 2 semanas depois ele falou comigo. Outro momento eu conto a história. E lá em Jeremias 29:11-13, diz assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Então pergunte para ele, gente. Busque ele, chame por ele. Eu perguntei para ele e ele me respondeu. Eu vou até contar para vocês a história, mais ou menos. Eu tava vendo um podcast e a apresentadora tava falando muito sobre o propósito, sabe? Da gente buscar o propósito, da gente perguntar para Deus. Então vou orar junto com ela. Ela tava orando, né? Eu repeti o que ela falou. Deus, fala comigo. Eu tô disponível, eu quero te ouvir, eu estou disposto a te ouvir. Abre os meus ouvidos estão abertos, Senhor, para ouvir o seu propósito. Então fala comigo em nome de Jesus. E eu falei. E até aí eu tinha esquecido que eu tinha orado isso.
Chegou 2 semanas depois. Deus enviou alguém, quando falava muito tempo, uma amiga minha, para falar comigo os planos que o Senhor tem para mim. E eu fiquei, meu Deus, o Criador dos céus e da terra falou comigo. Meu Lorde, olha isso. Eu fiquei tão feliz, gente, naquele dia que deu até vontade de chorar, mas eu não chorei. Mas, cara, eu perguntei, ele me respondeu lá em Jeremias 33:3 diz: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Ou seja, busque ele, gente. Busque ele, abre o coração para ele, que ele vai contar para você os planos. Não todos, provavelmente, mas alguns deles, tá bom? Que são grandes os sonhos de Deus. E lá em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Gente, nesse versículo fala que Deus enviou o seu unigênito, ou seja, o seu único filho. Então pega isso aqui. Deus entregou o melhor que ele tinha. Ele abriu mão do seu único filho por você. Gente, ninguém fala aqui do primeiro filho, do filho primeiro, do filho mais novo. Ele deu um único filho por você. O maior eu te amo do mundo foi dito em silêncio numa cruz. Ou seja, gente, se Deus entregou o melhor que ele tinha por mim, eu quero entregar o melhor que eu tenho para ele. Se Deus entregou o melhor que ele tinha por mim, eu quero viver da melhor forma para ele. Quero viver, ele entregou tudo que ele tinha para mim. Eu quero entregar tudo que eu tenho para ele, que é a vida dele. Ou seja, custou tudo para ele. Então lute por isso. Não desperdice isso que eu falei para você. Viva por isso. Viva em querer falar com Deus, ter uma intimidade com ele, você falar com ele e ele falar com você também, porque foi para isso que Cristo morreu, para a gente ter totalmente acesso ao coração do Pai. Ou seja, lute para ser quem Deus quer que você seja. Lute para viver o que Deus quer que você viva. Você, a partir de hoje, falando contigo agora, você, a partir de hoje, vai querer fazer o sacrifício dele valer a pena? Você vai fazer? Fica essa reflexão para você nessa mensagem de hoje. Tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te dou, Pai, Papai, pelo dia de hoje. Muito obrigado por essa mensagem. Creio que transformou bastante a vida de muita gente, como transformou a minha. Depois que eu comecei a descobrir quem eu sou, eu comecei a exercer isso. E muito obrigado, Pai, por me mostrar quem realmente eu sou. E muito obrigado por me usar, por estar mostrando isso para outras pessoas. Senhor, a gente ora pedindo aliança contigo. A gente vai se comprometer. Custou tudo pro Senhor e a gente vai lutar por isso. A gente toma posse da nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, filhos que o Senhor nos salvou, filhos que antes eram perdidos, mas o Senhor nos trouxe de volta, Pai. Então tomamos posse, a gente vai exercer a nossa identidade e a gente quer fazer uma aliança com Jesus. Pessoas possivelmente nunca fizeram aliança contigo, mas eu oro por elas, Senhor, para o Senhor fazer aliança com elas. E aqueles que não sabiam quem o Senhor dizia sobre eles, agora exercendo a identidade verdadeira deles e fazendo e reafirmando a aliança que eles têm, Senhor. A gente vai fazer de tudo, Pai. Então conte pra gente, Senhor, os planos que o Senhor tem pra gente, a sua vontade na nossa vida, porque os planos de Deus são maiores que o meu, Pai. E muito obrigado, Senhor, porque o sacrifício de Jesus me fez ser quem eu sou hoje. Eu só sou o que o Senhor diz que eu sou, porque o seu Filho pagou o preço, Pai. E muito obrigado por isso. E eu encerro esse podcast com essa oração. Em nome de Jesus. Amém
Espero que tenha te ajudado e tenha te informado. E é isso, muito obrigado. Valeu, falou, tchau.